Então é isso, a gente vai começar. Esse é o evento que a gente está fazendo de pré-celebração do aniversário de Sua Santidade o Dalai Lama. Então a gente vai começar o evento de hoje com uma bênção de abertura. Então os geshes do Drepung Losling, o monastério, eles juntamente com o Rinpoche, eles vão fazer, e o representante da Tibet House Brasil, o Jigme Tserin, eles vão colocar a estátua da Sua Santidade, o Dalai Lama, aqui no púlpito. E vão oferecer as bênçãos dos monges. Então essa é a primeira parte do nosso evento. Depois eles vão fazer a oferta de mandala. Tem essa tradição, né, de oferta de mandala que o Rinpoche, ele vai, assim que ele se acomodar aqui, ele vai fazer essa oferta da mandala. Aí a terceira parte são as palavras de boas-vindas do Jigme Tserin, que é o representante do Dalai Lama aqui para a América Latina. Ele vai falar com vocês, né, agradecer vocês por estarem vindo, explicar um pouco da Tibet House. Depois a gente vai pedir para a professora Lia, que faz parte do nosso conselho, para fazer algumas reflexões, né? Ela tem uma história linda aqui com a Tibet House e ela vai fazer um pequeno discurso sobre as experiências pessoais que ela tem com a Sua Santidade e reflexões sobre a visita da Sua Santidade aqui na América Latina, mas com ênfase aqui no Brasil. A quinta parte vai ser a palestra do Yongpo Rinpoche, que ele vai falar sobre a responsabilidade universal. E a gente fecha com o presidente da Tibet House, o Lama Rinchen, agradecendo, mostrando a gratidão por vocês estarem aqui com a gente nesse momento especial. Então é isso. Um bom evento para todos nós e boa noite. Quer deixar num lugar acessível aí para você?
ye ji so ji be so no de lo be je so ye de so ye ji no so ye ji no la jo ye ba ne do ne ja ye do ye ji ye be so no ye de lo be je so ye de so ji bo ji jo ji me do cha ma ri ro le ji ni de ji ba de so ji ji de mi de bo ye de go no do ji lo jo shui do guru re na me na la de ya da ya ro jo jo ye so so mo le boy con de je yo jo ye je je con se je ge le guo jo ye je ne guo ji zhe jie lo mi zui noi loi noi jai noi zai bo si de noi kan jie gui mo tian jie jai zui gu zi mi xie kan jai rai de jie de le jie zhi bo jie jie le 这也过在这代人就别的着的，也些就没这着，得到的没见过的，下月也带来在团结来大家多些。我刚见过不，等着将做一个。描写个家人的这些的路见着，渐渐来把多人的路在这里见那我这，将在大前边边，对见爱来也来，人家的所家。团结来大家多学找不顺的来干净个，天子将做一个，表现个家来的，写的了见着，你了解的所来干。也这些小的些我那家的不得上，没有过在给也不天在当边去，所以那来大家多学着。干净干不天子将做一个，表现个就着的，也得了见着。姐姐来些别这个家来吃，也得动我是家也些艰难，多接着来面前，这着把别给的团结来的。多学着不顺的那干净个，天子将做一个，有些个。也得了见着把见见来看见见来来，见着的多年家着别见见也来，来在这来中这边的在把。
Kai Jai Zoi Nai Lai Dai Jai Doi Jai Cha Suan De Nai Gan Jin Gan Bo Ten Zi Jiang Tsu Ye Gan Miu Xi Gai Jai Rai De Xie Du Lai Jin Zhe Bai Jin Jie Lai Da Jie Chang Kai Dai Cha Jai Di Min Da Ra Da Da Nye Gan Ne De De Zi Jiao Ye Te Zai Ye Xie Jie De De Sui Chan Zai Lai Dai Jai Dai Suan De Nai Gan Jin Gan Bo Ten Zi Jiang Tsu Ye Gan Miu Xi Gai Jai Rai De Jie Xie De Lai Jin Zhe Jin Jie Lai De Dai Lai Mie Jia Jie Chuan Nai Lai Xue Zhan Nian Guo Bie Si Dai De Mie Ni Mie Zu Ngai Rai Nai Dai Sui Ga Jun Zhe Yan Guo Jie Bai Ngai Wai Le Ten Zi Jian Zi Chuan Sa Su Mie Mie Jie Mie Ne Bai Jie Yue Zhe Du Jie Nian Bo Gai Bai Jian Zi Yue Mie Da De Xue Tan Jia Jia Guan Jian Zi Bie Guan Ye Da Zhab Zo Ye La Qian Jie Chen Guo Bie Ne Bo Nian Bo Jie Bai Ji Jie Lu Jie Zhuo Jie Jie Te De Zot Ge Zai Nan Ge Gai Lu Jie Ngan Jie De Da Zhi Jie Chuo De Gai De Rai Da Ye Ge Zi 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 Mo Jie 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 Chai Nai Pe Mo Jie Lai De Jie Dai Su Nian Ge Zo Sui Da Mie Jie Ga Zhi Bie Qi Bie Rai Nian Guo Zai Jie Qia Jiang Zai Da Si Mie Jie Si Jie Jia Yue Jie Dai Din Zhi Lai Wai Mie Bie De Lai Zai Da Bie Tu De Nie Mie Mie De De Lai Nian Zhi Shu Jia Jie De Jia De Mie Yin Zhuo Le Jia Ni Ne Jai Wa Si Nie La De Bie Bu Zhi Wa Ni Na Yin Ne Di Ne Zhe La Nie Ba Boa noite, todos. Bem-vindo Tibet House. I know only this Portuguese. His Eminence Yongey Mingyur Rinpoche, most revered cases, and lamas from Brazil, board member of the Tibet House Brazil, and my Dharma friends. Mingyur Rinpoche, Geshes, lamas brasileiros, colegas todos aqui presentes, sejam bem-vindos ao Tibet House Brasil. Today we gather here at Tibet House Brazil, São Paulo, to joyfully celebrate the second pre-birthday celebration of His Holiness the Dalai Lama. First, we celebrate at the Jus de Flora.
Então, hoje nós estamos reunidos aqui pela segunda vez para fazer essa pré-celebração do 90º aniversário de Sua Santidade Dalai Lama. Eles já fizeram uma pré-celebração em Abirate, em Juiz de Fora. So, with the invitation of His Eminent Mingyu Rinpoche to Tibet House, as per the CTA, Central Tibetan Administration, has officially announced that His Holiness' 90th birthday will be celebrated globally in 2025. Então, a administração tibetana central oficialmente anunciou que nós celebraríamos globalmente o 90º aniversário de Sua Santidade Dalai Lama em 2025. As a universal symbol of compassion, peace, and non-violence, His Holiness' birthday will be marked around the world with even honoring his long life dedication to promoting human value, interfaith harmony, and preservation of Tibetan culture. Então, como um símbolo universal de compaixão, paz e não violência, o aniversário de Sua Santidade vai ser marcado em todo o mundo com eventos honrando a sua em dedicação à sua longa vida e que promove valores humanos, a harmonia interreligiosa e a preservação da cultura tibetana. This celebration will include prayers, teaching, culture exhibition, and forum that reflect His Holiness' profound message of compassion and peace. Essas celebrações incluirão preces, ensinamentos, exposições culturais e fóruns que refletem as profundas mensagens de Sua Santidade Dalai Lama de compaixão e paz. Such activity aim to highlight his enduring influence and long life commitment to ethical value, religious harmony, and Tibetan heritage. E essas atividades têm por objetivo destacar essa influência duradoura e esse compromisso de toda a vida aos valores éticos, à harmonia religiosa e à herança tibetana. Today I'm wearing chuba and I'm boiling inside. Ele está vestindo chuba hoje. So this is our tradition. Essa é a tradição. To contribute to this international commemoration, a team of Tibetan Geshe from Debun Losaling Monastery has been invited by the Tibet House Brazil to undertake a 3-month tour of Brazil, Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, and Mexico from July 12 to September 12. Então, como contribuição a essa comemoração internacional, o time de geshes tibetanos do monastério de Drepung Loseling os geshes foram convidados pela Tibet House Brasil para uma turnê de 3 meses pelo Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Costa Rica e México, de 12 de junho até 12 de setembro de 2025. And to celebrate His Holiness' birthday, I took advantage from Terca, Brazil, to invite Rinpoche to our Tibet house. So we are celebrating His Holiness' second pre-birthday here. Então, como parte dessa celebração, Jimmy Seren aproveitou a vinda de Sua Eminência Mingyu Rinpoche e pediu a Tergar para que esse encontro acontecesse também. So on this occasion, we have His Holiness statue made by Brazilian woman called Cissa Melo. Cissa Melo. So she has sculpted this His Holiness sculpture, and we make this bronze four of this. So we are going to give to some university or Dharma center who can take care of this statue. Então, a Cissa foi a escultora que fez aquela estátua de Sua Santidade Dalai Lama, e a Tibet House vai então fazer 4 cópias dessas estátuas e distribuir em universidades e centros de Dharma aqui no Brasil. And His Holiness was born on July 6, 1935, in a humble village of Taksir in northeastern Tibet. His Holiness was recognized at the age of 2 as a reincarnation of 13th Dalai Lama. Então, Sua Santidade nasceu no dia 6 de julho de 1935, num vilarejo bastante humilde, em Taksir, a noroeste, no Tibete noroeste, na região noroeste. E ele foi reconhecido com 2 anos de idade como a reencarnação do 13º Dalai Lama. From the young age, he assumed the role of both spiritual guide and political leader of Tibetan people. Então, desde muito jovenzinho, ele assumiu o papel
tanto de guia espiritual quanto de líder político do povo tibetano. By the age of 15, he had taken full leadership amid the growing challenge in his country, his homeland. E com 15 anos, então, ele assumiu a completa liderança frente aos desafios crescentes em sua terra natal. After the 1959 Tibetan uprising, His Holiness was forced into exile in India, where he had since led with extraordinary compassion, non-violence, and resilience. Depois de 1959, então, Sua Santidade foi forçado ao exílio na Índia, onde ele liderou com extraordinária compaixão, não violência e resiliência. From the exile, he became not only a beacon of hope for the Tibetan people, but also a global moral voice, advocating for human rights, religious harmony, and universal responsibility. E do exílio, então, ele se tornou não apenas esse farol de esperança para o povo tibetano, mas também uma voz moral global, advogando pelos direitos humanos, a harmonia religiosa e responsabilidade universal. Throughout his life, His Holiness has taught us the compassion, kindness, and inner peace are the true foundation of better world, value that transcend all the boundary of race, religion, and nationality. Durante toda a sua vida, Sua Santidade nos ensinou que a compaixão, a bondade e a paz interior são a fundação verdadeira para um mundo melhor. Valores que transcendem todas as fronteiras de raça, religião e nacionalidade. His teaching has inspired millions across the globe, and his commitment to dialogue between science and spirituality continue to open new path of understanding, which include the Rinpoche also include with this. Então, seus ensinamentos têm inspirado milhões de pessoas em todo o mundo e o compromisso dele em promover o diálogo entre a ciência e a espiritualidade continua a abrir novos caminhos para a compreensão. E Sua Eminência Mingyur Rinpoche faz parte desse esforço do Dalai Lama também. Now, at 90 years of age, His Holiness remained a living embodiment of wisdom, humility, and boundless compassion. As we honor his life, we are celebrating his spirit has awakened all of us to live more mindful, love more deeply, and work for more compassionate world. Agora, aos 90 anos de idade, Sua Santidade permanece sendo uma corporificação viva da sabedoria, da humildade e da compaixão ilimitada. Enquanto nós honramos a sua vida, nós também celebramos o espírito que ele desperta em todos nós, de vivermos mais atentamente, de amarmos mais profundamente e de trabalhar para um mundo mais compassivo. So may this 90th birth anniversary be not only a celebration but also a renewal of our commitment to the value His Holiness holds so dear. May the year of compassion, which we are celebrating in 2025, bring us closer to the world He envisioned, a world of peace, mutual respect, and shared humanity. Que essa comemoração, esse 90º aniversário, seja não só uma celebração, mas também uma renovação do nosso compromisso com os valores que Sua Santidade valoriza tanto. Que este ano possa ser realmente um ano de compaixão, que nos aproxime mais do mundo que ele enxerga, um mundo de paz, de respeito mútuo e de humanidade compartilhada. So, to contribute His Holiness' experience in Brazil, we have a Professor Leah Diskin, who is a co-founder of the Palasatana and also our board member of the Tibet House. So I'll request Professor Leah to give your experience with His Holiness the Dalai Lama. Thank you very much. Então, agora ele convida a professora Lia, fundadora da Palas Atena, membro do board da Tibet House Brasil, para falar sobre a experiência que ela tem das vindas do Dalai Lama para o Brasil.
Pessoalmente é momento muito comovente para mim. Tive a dádiva de estudar em Dharamshala nos anos 90, durante 9 meses, podendo escutar matinalmente as cerimônias de abertura do dia por parte de monges, lamas, geshes. E poder ver isso agora no Brasil, sem sombra de dúvida, para mim é muito tocante. Estive várias vezes em Dharamshala estudando, na generosidade oferecida por sua santidade e pela cultura tibetana aos estrangeiros que ali queríamos tomar contato, não com conhecimento, porque isso está nas universidades, isso está em pequenos centros de pesquisa, mas com o real sentido da vida, da existência, com o real sentido que estamos dando a cada de nossos momentos e de nossos dias. Realmente estou muito comovida. E eu agradeço imensamente a Jigme Tserin pelo empenho, pelo esforço de poder congregar este cenário, de saber este cenário de um amanhecer en el cual a paz está pidiendo a gritos para se disseminar pelo planeta inteiro. E é justamente a paz, aquilo que sua santidade tem preconizado ao longo de toda a sua existência, absolutamente toda a sua existência até os dias de hoje. Vou fazer uma mínima referência às visitas que tive a honra de poder organizar aqui no Brasil e também em alguns países de América Latina, no qual sua santidade ofereceu sua presença, fundamentalmente sua presença. A primeira visita aconteceu de 7 a 12 de junho de 1992, ano extremamente importante porque foi justamente quando se abriu por primeira vez as reflexões sobre o meio ambiente. E ele participou de maneira ativa e intensiva nos eventos da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, naquilo que nós chamamos ECO 92. Não é coincidência de que neste ano, em novembro próximo, estaremos em uma nova ECO, ECO 30, no qual vamos a ter que reafirmar mais uma vez nosso compromisso com este lar inconmensurável que é o universo, que nos acolhe, nos alimenta, nos nutre, nos sustenta e para o qual talvez pouca importância estejamos dando. A segunda visita de sua santidade foi de 5 a 9 de abril de 1999, onde se realizaram eventos em Curitiba, no Teatro de Arena. Alguns lembrarão perfeitamente, tivemos a presença extraordinária de Gilberto Gil, nos inspirando com suas músicas. Ainda não era ministro de Cultura, mas sem sombra de dúvida o encontro com sua santidade promoveu isso. E nessa oportunidade, também falou em Brasília, no Congresso Nacional, sobre responsabilidade universal e entendimento entre os povos. A terceira visita foi de 26 a 30 de abril de 2006. Eventos realizados aqui, não é certo, em São Paulo, no ginásio de Ibirapuera e a Universidade Federal de São Paulo, na Escola Paulista de Medicina, onde abordou o tema Compaixão e Sabedoria, a construção da sabedoria pessoal e coletiva. Sua santidade já estava sinalizando a necessidade de uma saúde coletiva, de uma saúde, não é certo, maior
do que a simplesmente individual. Na Catedral da Sé realizou-se uma celebração interreligiosa pelo entendimento entre os povos. E ainda, no Templo Sulai, ministrou os ensinamentos sobre os 8 versos que transformam a mente. Gratidão ao Dr. Shangi, que de alguma forma está aqui representado. A quarta visita aconteceu de 13 a 17 de setembro de 2011. Eventos realizados também aqui em São Paulo, no Palácio das Convenções do Anhembi e no World Trade Center, onde ministrou um seminário para empresários sobre o sentido da responsabilidade que eles têm na sustentabilidade do planeta. Houve, entre aspas, uma quinta visita. Não foi pessoal, foi online, onde 14 religiosos e intelectuais, acadêmicos, ministraram, ofereceram perguntas à sua santidade a respeito da educação para o terceiro milênio. Isso aconteceu em 24 de novembro de 2021, organizado pelo Jigme Tserin. Um evento que, sem sombra de dúvida, ainda continua nos inspirando. Mas isto não é o que de coração eu gostaria, não é certo, de deixar para todos nós, para todos vocês. Sem sombra de dúvida, a educação ministrada por uma cultura milenar como a tibetana oferece aos Dalai Lamas uma inspiração singular. Mas essa inspiração se materializa em gestos que são absolutamente inesquecíveis, em atitudes e em presenças que, sem sombra de dúvida, transformam até o mais insensível dos seres viventes. E é o fato de que sua santidade jamais fez diferença na atenção oferecida a uma autoridade, a um dignitário, a um representante de alguma condição diplomática, do que a um simples jovem que vinha perguntar, às vezes contido pelos sistemas de segurança, e vinha perguntar algo, não é certo, a ele. E ele oferecia a sua mesma atenção, sua mesma presença, sua mesma condição. E é mais, eu já repeti dezenas, me atrevo a dizer centenas de vezes, e enquanto tiver voz, continuarei repetindo. Nunca se afastou de algum local, seja um hotel ou ainda um mosteiro, como o mosteiro de São Bento, que o abrigou na sua primeira visita, sem pedir que, por favor, queria ver os cozinheiros, queria ver, não é certo, as pessoas que limparam os cômodos. Desde já queria ver os seguranças que o atenderam. Para quê? Para poder agradecer aquilo que lhe ofereceram. Gente, eu tenho conhecido muitos dignitários, muitos diplomatas, primeiros ministros. Jamais encontrei alguém que pudesse lembrar dos benefícios recebidos em uma xícara de chá, ou em uma mesa limpa, ou ainda, não é certo, em uma proteção oferecida por alguém. Estamos falando de algo que transforma o cosmos, não só os humanos, mas transforma o cosmos porque lhe dá a dimensão do que pode uma consciência humana chegar a alcançar, chegar a disseminar, chegar a inspirar. Por isso, gratidão eterna.
Can you hear me? Yes. Good evening. So very happy to be here in the Tibet House, and thank you very much for Professor the presentation, and thank you very much for inviting me here for the 90 years birthday of His Holiness Dalai Lama. Boa noite a todos. Eu estou muito feliz de estar aqui. Agradeço a Tibet House pelo convite, a professora Lia pela apresentação. E estou muito feliz de estar aqui para celebrar o 90º aniversário de Sua Santidade Dalai Lama. And very happy to hear, as Professor mentioned, chanting here in the Brazil. So I feel like you all experienced the chanting in the monasteries. E ele está muito feliz que, como a professora Lia disse, os monges aqui fazendo esse canto, entoando esse canto, é como se nós estivéssemos no Tibete ouvindo esses cantos. And today, my job is to talk about His Holiness Dalai Lama's universal responsibilities. E a minha tarefa aqui essa noite é falar sobre a visão do Dalai Lama sobre a responsabilidade universal. So, from the beginning, I think His Holiness Dalai Lama came to visit in the West in 70s. From beginning, he promote this. Can you hear me back there? Okay, promote the universal responsibility until now. Então, desde o início das primeiras visitas do Dalai Lama ao Ocidente, nos anos 70, ele tem promovido a responsabilidade universal até os dias de hoje. So, from my perspective, there are 5 important messages from the universal responsibilities. Então, do meu ponto de vista, existem 5 mensagens importantes sobre responsabilidade universal. The first is the view of interdependence. So His Holiness Dalai Lama a lot of emphasis about we all relate each other, and it doesn't matter what kind of level, family level, social level, cultural level, and the country level. So everybody related with each other. A primeira mensagem seria a visão de interdependência que Sua Santidade enfatiza, de que todos nós estamos interrelacionados, não importa em que nível, no nível familiar, social, cultural, entre os países, todos nós estamos interrelacionados. And the second is about the kind of meditation, that experiential level, to open our heart to go beyond only myself. Of course, to care yourself, but then others, friends and family, to open beyond boundary. So engage experiential level with the loving kindness, compassion, meditation. A segunda mensagem seria um tipo de meditação num nível experiencial, de nós abrirmos o nosso coração para irmos além de nós mesmos. Claro que nós devemos cuidar de nós mesmos, mas a mensagem é de nós podemos abrir o nosso coração para incluir amigos, família, todas as pessoas, sem nenhuma fronteira. Então, uma meditação experiencial de bondade amorosa e de compaixão. And number 3 is action. So putting all this compassion view into action, and doesn't matter what kind of action, according to individual capacity, willingness, whatever effort we can make to help world to the direction of loving kindness and compassion, harmony, non-violence,
So that direction, to do something, to bring some action. That's number 3. Terceira mensagem seria a ação. Não importa muito o grau de capacidade que cada um de nós temos, mas de colocar a compaixão em ação, a visão da compaixão em ação. Então, qualquer esforço, dependendo da nossa capacidade, da nossa disponibilidade, mas nós podemos fazer qualquer esforço para colocar a bondade amorosa e a compaixão no mundo, a harmonia, o amor, a não violência, mas transformar tudo isso em ação, da forma que for possível para nós. And number 4 is about inner peace. So develop inner peace, then creating maybe family peace, social peace, maybe peace in the world peace. So creating, starting from individual inner peace, then to reach out, maybe a world peace. Quarta mensagem seria a paz interna, cultivo da paz interior, começando por nós e daí expandindo para a família, para a sociedade, começando por nós individualmente, mas atingindo todo o mundo, talvez transformando isso em paz mundial. Last one, number 5, is universal ethic. So the ethic is based on non-violence. That, of course, if you can help others, wonderful. Even you cannot help others, don't harm to others. Non-violence. So try that in your circle, again, maybe social level, family level, country level, global level. So promote the universal ethic based on non-violence. A quinta mensagem seria a ética universal, com base na não violência. Novamente, começando por nós. Então, se nós pudermos ajudar as pessoas, muito bom. Mas se nós não pudermos ajudar, pelo menos a gente não causar mal para as pessoas. Então, a ética baseada na não violência no nível individual, familiar, social, no país, talvez global. Então, a ética universal baseada na não violência. So now my talk is finished. Então, a palestra dele acabou. All of you understand? Todos vocês compreenderam? Acabou. How many points are there? Quantos pontos tem? 5. 5. Did I say 6? 6. Did I say 5 or 6? No, he said 5. Five, yeah. Yeah. You said So- 5. What is the first? Qual é o primeiro? Interdependent. Interdependent. Wow, you remember. Well. Number 2? Meditação da compaixão e não violência. E amor- Experiential level, integrating love and compassion in- to expanding, right? Beyond boundaries. integrar experiencialmente a bondade amorosa e compaixão, expandir sem limites. Number 3? Terceira, ação. What are those? Que ações? What are the actions? Que ações? Whatever you can O que quer? act from your own capacity, own willing, whatever your interest, to help small level, medium level, big level, whatever, right? Então, qualquer tipo de ação, dependendo da sua capacidade, da sua disponibilidade. Então, de ações pequenas, médias, grandes, do que for possível. Number 4? Quarto, paz. Only inner peace? From inner peace, expanding to global peace. Então, paz interna, expandindo até a paz global. Okay, last one. Última, Universal ethics, ética universal, based on non-violence, right? baseada na não violência. Ah, very good. You're all Muito bom. very clear. So now I repeat 2 times. Então, já repetimos 2 vezes. Okay, so I will
maybe elaborate a little bit of each. Então, eu vou detalhar um pouquinho mais cada uma delas. I met His Holiness 2 years ago, 2024, in Dharamsala. So we have mind and light meeting. Então, eu encontrei Dalai Lama 2 anos atrás, 2024, para o encontro do Mind and Life. Then also 3 days before or later, I think, I'm not remember exactly, there's a young leadership conference. Então, acho que Rinpoche não lembra bem se foi antes ou depois, mas com 3 dias de diferença ali, teve um encontro com lideranças jovens. And Dalai Lama really emphasizing about 8 billion humanity together. Oneness of, now the world population is 8 billion, right? Not the 7. Yeah, 8. So he mentioned 8 billion, oneness of 8 billion together. E isso a santidade realmente enfatizou que as 8 bilhões de pessoas estão juntas, são uma só. And then these leaders, young leaders, some of them are activists, social workers, and they're all frustrated, you know. There's a lot of violence in the world. There's so many problems in the world. How you can make 8 billion people to unite for love and compassion and peace? So they have a lot of questions. E os jovens, dentre os jovens tinha ativistas, trabalhadores sociais. Então eles estavam muito frustrados também com tantos problemas, tanta violência. E eles perguntavam, como que a gente vai fazer para ter 8 bilhões de pessoas unidas em uma só? Então eles tinham muitas perguntas para o Dalai Lama. And especially there's a young man, he said, your word is wonderful, but the word is not enough. How can we bring this impact to others? You know, he's really frustrated. Então um deles especialmente, ele falava assim, suas palavras são lindas, mas como é que nós podemos fazer para impactar o mundo? Essa foi a pergunta dele. But the next day, he was crying. No dia seguinte ele estava chorando. And he said, actually, of course, the Dalai Lama expressing this word, but the most important that what he get kind of like influence is by just presence of him, his own action, the who he is. And his smile, his eyes, and everything he sees full of love and compassion. And from there, almost like non-verbal transmission of peace, compassion, love, that everybody is almost like contagious, you know. Então, no dia seguinte, esse mesmo jovem estava chorando, né? Porque ele estava... Claro que as palavras do Dalai Lama tinham um poder, um impacto, mas maior impacto era da presença do Dalai Lama. Era quem ele realmente é, o sorriso, os olhos do Dalai Lama. Ele realmente incorpora a bondade amorosa e a compaixão. Então, é como se fosse uma transmissão não verbal que acontecia ali, muito contagiosa de bondade amorosa e compaixão. And also, 2008, 2007, I used to join the Mind Light meeting and the big conference in Europe and USA. As Professor mentioned, so sometimes we can stay in the backside because we are like inner circle, so we can see when the Dalai Lama comes from back door. And there's housekeepers, cook, the chefs, they all try to see. And His Holiness Dalai Lama shake hand with them. Like, you are the most important person in the world. Almost like he treat like that. And then you go to the green room,
and then this political leaders comes. There's one lady, House Speaker. She's recently. No. Nancy Pelosi. She was there. And same thing. He shake hand just like housekeeper, you know. Então, e também em 2008, 2009, 2007, Rinpoche também participou de muitos encontros do Mind and Life, na Europa, nos Estados Unidos. E como a professora Lia disse, né, eles ficavam nos bastidores, assim. Então, eles viam por onde o Dalai Lama estava entrando, eles faziam parte de um círculo interno, ali mais próximo do Dalai Lama. Então, eles acompanhavam a entrada do Dalai Lama. E o Dalai Lama encontrava mesmo com as pessoas que cuidavam do quarto, né, com o cozinheiro. E o Dalai Lama dava a mão para essa pessoa, e naquele momento aquela pessoa era a mais importante do mundo. Era como se ele estivesse dizendo isso: você é a pessoa mais importante do mundo. E dava a mão. Aí, quando ele entrava nas salas, nos salões onde ele ia participar das reuniões, ele encontrava com políticos, com pessoas muito importantes, como a Nancy Pelosi, que ele encontrou recentemente. E ele tinha a mesma atenção, o mesmo gesto, a mesma presença. So for his own perception, he sees everybody has wonderful quality, and his love and compassion with everybody equal. And it doesn't matter what kind of title you hold, what kind of like steadity. It doesn't matter what kind of skin color, what kind of culture, what kind of religion background. It's same. Então, da perspectiva do Dalai Lama, todos têm qualidades maravilhosas, independente do título, do estudo, da cor, da cultura, da religião. Ele expressa a mesma bondade e compaixão igualmente por todas as pessoas. So how this boundless love and compassion comes to understand, like view that everybody has deeper level, there's equalness, and of course everybody is unique, but this unique is related to each other, interdependent. E de onde vem essa bondade amorosa e compaixão ilimitadas? Vem dessa visão de que todos são iguais, todos são únicos num sentido, mas o que as pessoas têm de único, tudo isso é interdependente. Então, essa é a visão que sustenta a bondade amorosa e compaixão ilimitadas. So, His Holiness Dalai Lama always discuss about we all like social animal. So, we need to support each other. So, if you just being born from the mother's womb, and if there's nobody there for you, what happened? You will die alone. Então, Sua Santidade sempre diz que nós somos animais sociais, que nós precisamos do apoio uns dos outros. Se qualquer um de nós aqui, quando nasce, se a gente for largado ali, a gente morre sozinho, né? A gente precisa de cuidados. So you survive now, love from the mother, from the father, maybe, from the social, from the school teachers, from the social union, from the country, from the world, actually. So we all relate to each other. It's interdependent. Então, nós sobrevivemos até hoje graças ao amor da nossa mãe, do nosso pai, talvez das pessoas ao nosso redor, dos professores, da sociedade, do mundo, na verdade. Então, nós somos seres que se relacionam de uma forma interdependente. And today you are here. Why? Because of others, right? E hoje nós estamos aqui por quê? Né? Por causa dos outros. Né? Yes or no? Sim ou não? How? Como? Me? Of course. Graças ao Rinpoche. Because of Dalai Lama. Por causa do Dalai Lama. Because of our the
wonderful leader, por causa do Jimmy Sering, because of all of you also. por causa de todos vocês aqui também. Without all of you, I cannot come here. Se todos não estivessem aqui, o Rinpoche também não viria. Without me, you will not come here. E se ele não viesse, vocês não viriam também. Without Dalai Lama, we will not do this birthday celebration. Se não fosse pelo Dalai Lama, a gente também não teria celebração. Without the monks, we cannot have wonderful chanting that we can hear. Sem os monges, nós não teríamos esse cântico tão lindo. And this cake, to have this cake, so many people care, kind, effort, so many things that now here on this plate. E esse bolo, muitas pessoas participaram desse bolo com esforço, com cuidado. E sem essas pessoas, o bolo não estaria aí também. Do you know how many people involved with this cake? Vocês sabem quantas pessoas se envolveram nesse bolo? Não. How many? Quantas? Muitas. 100? 100. More than 100 or less than 100? Mais de 100 ou menos de 100? More. More, really? How? Quanto? Como? De que jeito? Pardon? Somebody planted Somebody plant these, what flower? wheat. Wheat, yeah. Yeah. So in the farm, you have to plant the wheat, Plantaram trigo na fazenda. and someone need to cut the E alguém wheat, cortou o trigo. and then clean up. Daí limparam tudo. What they do? O que eles fazem com o trigo? Eles moem. Put in the bag, maybe. Em uma bolsa, talvez. Then bring to somewhere Levou pra to algum- make flour, Levou para algum lugar fazer farinha. and put another bag, E colocou em outro saco. And then somebody need to advertise about that, E alguém teve que fazer uma propaganda do trigo. And someone need to come to buy that also, Alguém precisou ir lá comprar. And then that bag from that shop to go to another shop E also. levou aquele saco de uma loja para outra. And then someone need to sell to this owner also. Alguém teve que vender essa farinha. And now here, E agora está aqui. not so easy to come here. In between, there's a lot of process, so not much time. A gente não tem muito tempo porque teve um processo longo aí no meio. So many people need to put their attention, their effort. And this all related with some kind of like loving kindness and compassion. Então, muitas pessoas tiveram que dar atenção, fazer um esforço. Isso, de alguma maneira, também está relacionado à bondade amorosa e compaixão. So this building also, without others, cannot have this building. Esse prédio aqui também. Sem as outras pessoas, a gente não teria esse prédio. Without others, difficult to have Vijwada. Sem outras pessoas, seria difícil a gente ter feijoada. Without others, peso? Here, peso. Reais. Ria. Reais. Yeah, without others, you cannot have ria. Sem outras pessoas, a gente teria os reais, o dinheiro. You cannot have bank. Não teria banco. All this cloth Toda essa roupa depend on others, depende de outros, right? né? So we all connected with each other, Então, todos nós estamos conectados uns aos outros. and also within ourselves, we all want to be happy, isn't it? E dentro de nós, nós todos queremos ser felizes. So how many of you want to be happy? Raise your hand. Quantos querem ser felizes? Levanta a mão. Oh, surprise! Everybody Que wants. surpresa! Todo mundo quer ser feliz, que surpresa! How many of you don't want to have suffering? Raise your hand. Quem não quer sofrer? Levanta a mão. Wow, everybody. Que estranho. Muita gente, todo mundo. So His Holiness Dalai Lama always mentioned that below the skin, we all are same. Everybody want to be happy, don't want to suffer. So that is universal, right? Então, Sua Santidade sempre diz isso, que por baixo da pele, nós somos todos iguais. A gente não quer sofrer, a gente quer ser feliz. Então, isso é universal, não é? So now maybe we will do short appreciation practice. Então, agora nós vamos fazer uma pequena prática de apreciação.
appreciate about like only this cake. Need to involve so many people's kind, care, effort, so many things. So here on the table, right? Então, como nós fizemos com o bolo, né? Muitas pessoas colocaram ali bondade, atenção, cuidado, tanta coisa ali para aquele bolo estar ali naquela mesa agora. So you can choose one object, maybe your dress, Vocês podem escolher qualquer coisa, talvez a roupa de vocês, your shoes, seu sapato, your smartphone, seu celular, your maybe friends or family, talvez um amigo, uma família, something, okay? alguma coisa, To appreciate. para apreciar. So please, everybody, keep your spine loosely straight. Então, deixa a coluna solta, mas ereta. And first, appreciate that you are alive. E primeiro, aprecie o fato de você estar vivo. It's a really, really important thing. É uma coisa muito importante. Just being alive, isn't it? Só estar vivo, não é mesmo? Normally we ignore. Normalmente a gente ignora isso. We don't see that. A gente não vê. I see sometime while I'm teaching, end of the teaching. Eu vejo de vez em quando, qualquer ensinamento. Sometimes I teach 2.5 hours, Às vezes eu dou ensinamento por 2 horas e meia, drink a lot of water. tomo muita água. Then end of my session, I really want to go to restroom. E daí, em algum momento, eu realmente quero ir para o banheiro. And then I feel miserable, you know. E eu fico infeliz. Life is suffering. A vida é um sofrimento. And then I said, okay, and now my talk is finished. If no question, we finish here. E aí, uma hora eu falo assim, o ensinamento acabou, não tem pergunta, né? Só posso ir embora. Okay, bye bye. And somebody, Tchau. Aí a pessoa, não. What is the meaning of life? Qual que é o sentido da vida? My life is really want to go to restroom. Bom, a minha vida é ir no banheiro. And I give short answer, but then sometimes short answer invite more questions. Daí eu dou uma pergunta curta, mas pergunta curta às vezes causa mais perguntas. Uma resposta curta. And finally I made it to the restroom. E aí, finalmente, eu consigo ir até o banheiro. After using restroom, life is wonderful. E depois que eu uso o banheiro, a vida é maravilhosa outra vez. So happy, you know. Muito feliz. Just alive is wonderful. Só estar vivo é maravilhoso. And I thought, why I didn't know that before? E eu penso, por que eu não me sentia isso antes? So I hope you don't have this problem, right? Espero que vocês não estejam com esse problema agora. Right now. Agora. So you should appreciate. Então vocês deveriam apreciar isso mesmo. Okay, appreciate just alive. Eles não apreciam, são vivos. Continue to appreciate. Então vamos apreciar. And appreciate that we have senses, whatever sense, the eyes, ear, nose, tongue, body. E apreciem os sentidos da visão, olfato, paladar, tátil. Nós temos um corpo. Because of sense, like ear, I can hear the talk. E por causa do sentido, do ouvido, por exemplo, nós podemos ouvir o ensinamento. Because of eyes, it's like magic that we can see the world. E por termos olhos, é incrível que nós podemos ver o mundo. And most important is, we all have wonderful quality within ourselves. Everybody has deeper level. There's awareness, love and compassion, and the wisdom. E o mais maravilhoso é que todos nós temos qualidades profundas dentro de nós, de consciência, amor e
compaixão e sabedoria. And whatever you want to appreciate, that the shoes, clothes, anything in your life, family members, so please appreciate about them. E agora, o que quer que você deseja apreciar? Seu sapato, sua roupa, um membro da família. O que quer que você deseja apreciar? Aprecie agora. Okay. Muito bem. How was it? Como foi? Anything that you can appreciate? Tem alguma coisa Even que você one is possa, okay. alguma coisa que você possa apreciar? Yes, raise your hand. Alguém quer comentar? Wonderful. Não. So, all these qualities that we all have, and we all are connecting with everybody in a way. Everybody in a way to connect it with everyone. Então, todas essas qualidades que nós temos, nós podemos nos conectar com os outros. Então, todos nós estamos interconectados. So now the second is about how to bring this into experiential level, like meditation, to practice loving kindness, compassion, and the open boundaries. Então, o segundo ponto agora é, então, como é que nós podemos trazer isso para o nível de experiência? Amor, a bondade amorosa e compaixão, essa abertura sem limite. So, one of the most important is, as just I mentioned, based on the view that His Holiness always mentioned that everybody want to be happy, don't want suffering, right? Então, a base que nós podemos ter é essa visão de que todos desejam ser felizes e não desejam sofrer. And it doesn't matter what kind of people, what kind of races, what kind of culture, doesn't matter. Everybody share this feeling equally. E não importa que tipo de pessoa, que raça, que cultura, todos compartilham desse mesmo sentimento. Maybe look like scary person, Talvez seja uma pessoa meio assustadora, assim. but that person also, deeper level, want to be happy, don't want to suffer, just like you. Mas essa pessoa, no fundo, também quer ser feliz, não quer sofrer, do mesmo jeito que você. Or maybe just beggar, also same. They want to be happy, don't want to suffer, just like you. E também um mendigo, ele também quer ser feliz, não quer sofrer, assim como você. Maybe very, very rich, very lot of Reais. cries, you know. And they also same. They are human also. They want to be happy, don't want to suffer, just like us. Então, talvez uma pessoa muito rica, com muitos reais, mas também, no fundo, ele quer ser feliz, não quer sofrer, assim como nós. Maybe very famous superstar, you know, outside. But when we communicate after 10 minutes later, then they begin to say, you know, now last year I almost to end my life, you know, this is a really problem, you know. Same, lot of suffering. Talvez uma pessoa famosa também, um superstar, assim, a pessoa parece estar perfeita, assim, mas aí você começa a conversar, 10 minutos de conversa, a pessoa começa, ai, sabe, tá tudo muito difícil, ano passado eu quase que me matei. So if we connect with the all level of people,
that connecting through the deeper feeling, then we can see they are just like humans. And then we can see them as like kind of like your friend, part of your family members almost. And then and become like His Holiness Dalai Lama. You can see all level equally. Então, se a gente se conectar com todas as pessoas nesse nível mais profundo, a gente vê que é tudo muito igual e a gente consegue se relacionar com qualquer tipo de pessoa dessa mesma forma, nesse nível mais profundo. E assim a gente pode ser como o Dalai Lama, que se relaciona com todos de uma forma igual. Then it will it will help to free from hatred, anger, and also fear. Because hate, anger, fear, anxiety, they come together. So when you have hate, you are not in peace. You have a lot of anxiety, a lot of fear, all these things. But then when we connect with the other people, that we are same, you have love and compassion, but you become fearless in a way. So then easy to communicate with the people, easy to work with the people also, easy to deal with the people also. Isso também nos ajuda a nos livrar do ódio, da raiva, do medo, da ansiedade. O ódio e a raiva, eles têm muito a ver com o medo, né? Quando a gente se odeia alguém, a gente não fica em paz. Então, surge medo, surge ansiedade. Mas, se a gente consegue se conectar nesse nível mais profundo, de sermos iguais, então, a bondade amorosa e a compaixão surgem, também surge um destemor. E aí fica mais fácil de se comunicar, de trabalhar com as pessoas, de lidar com as pessoas, né? Fica mais fácil. So we will practice compassion later. So maybe I will move to the next topic. Do you remember what is number 3? Então, vocês lembram qual é o ponto 3? Action. Yeah. Ação. So action is, maybe you can help your family members. What do you think? Então, a ação talvez você possa ajudar uma pessoa da sua família, né? O que vocês acham? That might be very difficult, right? Pode ser difícil, né? Sometimes. So in the Asian culture, we talk about, everybody is part of your family member. And somebody says, oh, I hate that. Então, nas culturas antigas, a gente diz que todas as pessoas são como parte da sua família. Algumas pessoas falam, ai, eu odeio isso. So sometimes in some culture, they see family member is a lot of conflicts, jealousy, competition. E em algumas culturas, a família significa competição, inveja, briga, conflito. So sometimes it's difficult to help your family member. Então, de vez em quando, é difícil ajudar uma pessoa da família. Some people sometimes join meditation course from me, and they said, your meditation is really, really nice. I want to teach to my wife, my husband, my father, my children, my mom, something like that. Às vezes as pessoas vêm participar de um curso de meditação com Rinpoche e eles falam, ai, que sua meditação é maravilhosa, eu quero ensinar para minha mulher, para meu marido, para meu filho, para minha mãe. So, do you know my advice? Sabe qual é o conselho que ele dá? Anybody knows my advice? Alguém sabe que conselho que ele dá? How many of you know my advice? Raise your hand. Quantos sabem que conselho ele dá? Levanta a mão. Oh, few people knows. Algumas pessoas sabem. What is my advice? Qual é o conselho que ele dá? Show, don't teach. Demonstre, não ensine. So, as Dalai Lama mentioned, if you change yourself, then there's a lot of influence comes, right? It's kind of like non-verbal. So if your family member sees that you become more peaceful, more kind, more open mind, more resilient, and they get a lot of peace, they get a lot of happiness, and also they might want to learn, oh, what happened with you, How did you do that, Then you can share about promote the universal responsibility in your family members. Então, com a família,
a gente pode demonstrar, né? Não ensinar, a gente demonstra. Então, isso pode influenciar de uma forma não verbal. Então, e se você é mais bondoso, mais amoroso, mais aberto, mais resiliente, aí as pessoas podem perceber, né, que você está diferente. Aí pode ser que elas queiram aprender, entender o que está acontecendo com você, que você está tão diferente. E aí então é dessa maneira que a gente pode compartilhar a responsabilidade universal dentro da nossa família. And also maybe your friend circle, Talvez, and yeah, talvez o círculo de amigos, in your workplace, maybe no trabalho, talvez, in your community, na sua comunidade. and these can help. They may become, the world is based on individual, right? Those dictators, what they said, they want to change the world. So if everybody want to change the world, what happened? War, chaotic. Então, isso pode ajudar, né? O mundo se baseia no indivíduo, né? Então, o que os ditadores fazem, né? Eles querem mudar o mundo. E aí, quando todo mundo quer mudar o mundo, o que acontece? Guerra, né? É isso que acontece. But if everybody want to change ourselves, individual level, then the world is based on individual. So then world can really change to the peaceful direction. Mas se cada um procurar transformar a si mesmo, então o mundo pode realmente se transformar, porque o mundo tem como base os indivíduos. E assim é que é possível ter paz em nível global. So the action, whatever you can do, there's no one advice from Dalai Lama, but maybe in the social helping, like social work, justice, or promoting peace, meditation, harmony, and Dalai Lama normally like human value, promoting human value, interface, like religious harmony, and all this kind of like promoting Dalai Lama his own way. Então, a ação, né? E a ação, o que for possível você fazer, o que você puder fazer. Então, talvez você possa fazer um trabalho social, trabalhar na justiça, ou trabalhar promovendo a paz, meditação, talvez promovendo os valores do Dalai Lama, os valores humanos compartilhados, a conversa interreligiosa, o que for possível você fazer. And what I promote? I promote three things: E o que o Rinpoche promove? Ele promove 3 coisas: awareness, consciência, love and compassion. bondade, humana, compaixão e sabedoria. So I always say this like broken record, you know, repeating same things. Então, ele diz que ele é como um disco quebrado, né? Que fica repetindo as coisas. And so, not just, oh, the world is getting worse. Everybody should be compassion. Those people not compassion is not good. Then it doesn't work very well. Try something. Practice compassion. Do something, whatever you can. Then world can change. Então não adianta ficar falando, esse mundo está cada vez pior, as pessoas deviam ser mais compassivas. Então isso não adianta, não resolve muito, né? Então pratique mais a compaixão. E aí é assim que a gente pode promover a mudança. Okay. Now, what is number 4? Então qual é o número 4? From inner peace to the global peace, right? Então passar da paz interior à paz global. So, if we try our best to put whatever our action, of course, overnight, world cannot change. But it might have ripple effect. Like His Holiness Dalai Lama gave teaching in New York City, 2027, 28. And then a few years later, local people said, it really helps environment in New York City. So like that, almost like there's some kind of like community effect.
So whatever we can kind of like promote this peace is very important. Então, o quarto ponto é promover a paz, né? Então, pode ser que a gente, praticando, fazendo qualquer ação que a gente for capaz de fazer, pode ser que o mundo não mude assim instantaneamente. Mas pode ser que tenha um efeito de onda, né? Um efeito em cascata, assim. Então, Sua Santidade deu ensinamentos em Nova York, em 2007, 2008, e as pessoas disseram que os ensinamentos que ele deu realmente promoveram uma mudança na comunidade. É como se tivesse um efeito ali, ajudou no ambiente de Nova York, né? Então, a gente promove a paz dessa maneira, né, internamente, e isso pode ter um efeito de influenciar outras pessoas também. Because we all are connected to each other, right? Porque todos nós estamos interconectados, né? And of course, sometimes there's a lot of violence there. Some people really hate the compassion. Some people have a lot of ego. Those things are always there. E claro que no mundo a gente tem muito caso de violência, pessoas que odeiam essa história da compaixão, muito ego. Então isso existe mesmo. But maybe I will tell you one story. One time I was in England, and there's one lady, she said, she has neighbor, really bad person, you know. Always try, without reason, he tried to, you know, make her irritate. So put garbage into her yard, and then, you know, say a lot of bad words to her. Então, o Rinpoche vai contar uma história para a gente. Uma vez ele estava na Inglaterra dando ensinamento e chegou uma senhora para ele e disse que o vizinho dela era horroroso, horrível, uma pessoa horrível. Porque, sem razão nenhuma, ele ficava tentando irritar essa mulher. Jogava lixo no jardim da casa dela, xingava ela. Então, fazia muitas coisas assim. And sometimes he, you know, make loud music, you know, make a lot of noise. Às vezes ele colocava música alta, fazia muito barulho. And she shouted him, make worse, you know, next day. E ela gritava com ele, daí a coisa piorava. Call police, Chamava a polícia, but not big evidence, you know, police cannot do much also. mas a polícia também não conseguia fazer nada. And she's really angry, and she asked me, what should I do? E ela estava com muita raiva, daí ela perguntou para o Rinpoche o que ela devia fazer. And I told her, practice loving kindness and compassion. E o Rinpoche falou, pratica bondade amorosa e compaixão. And she said, that doesn't work with these nasty people, you know. E ela falou assim, isso não funciona com essa gente ruim. Any other advice, you know? Tem algum outro conselho? And I said, well, I don't know any other particular advice. I always teach this awareness, compassion, wisdom. O Rinpoche falou assim, eu não tenho outro conselho, eu sempre ensino isso, consciência, bondade amorosa, compaixão. And she said, well, I will try, you know. Ela falou, bom, vou tentar. And she went back home and tried to practice loving kindness, compassion. And actually, she lost the fear. Because she lost the hatred. They also lost fear. E aí ela voltou para casa, tentou praticar a bondade amorosa e compaixão. Aí ela percebeu que aquilo funcionava, melhorou, porque ela sentia menos medo. E ela sentia menos medo porque ela sentia menos ódio do vizinho. And then she's become kind of like fearless, kind of like she's become happy. Almost she become big, you know, strong. And that person, whatever does, it doesn't really bother her, you know. She just go to work and come back home with the... And that man try 1 time, 2 times, and less. Then he also stopped. E aí ela foi ficando mais feliz, mais destemida. Ela quase que ficou maior, assim, mais fortona. E ela já não se incomodava mais com o vizinho.
E aí isso funcionou uma vez, 2 vezes, e aquilo foi melhorando, até uma hora que aquilo acabou. O vizinho parou de incomodar. After 6 months later, one time she go out and the man come. Man say, hi, 6 meses depois, ela estava na rua, o vizinho chegou, encontrou com ela e falou, oi. And she forgive him. She also say hi. E ela perdoou, também falou oi. And the man said, sorry, in the past, I make a lot of trouble to you. Can you forgive me? And she said, yeah, I forgive you. E aí o rapaz disse para ela, você me desculpa, um tempo atrás eu te incomodava, você me desculpa, você me perdoa? Ela falou, claro, tá tudo bem. And the man said, actually, you are really a good person, I never met such good person like you. E o rapaz falou, olha, você é realmente uma boa pessoa, eu nunca encontrei uma pessoa boa igual você. I make a lot of trouble to you, but you are really peaceful, Eu causei muito problema para você, mas você sempre foi muito tranquila, sempre em paz. And in the end, they become very good friends. E por fim eles ficaram bons amigos. So solve problem. Então, problema resolvido. But take 1 year, Mas levou 1 ano. Okay, so what is the last one? Qual é a última? O último ponto. Universal ethic. So it's always come back to the one principle that everybody kind of like, almost like, how to say, what we call North Star, right? Guiding star, North Star. Yeah, North Star. So everybody from any direction, you don't say North Star from here, right? You have A gente South vê a Star. Estrela do Norte daqui do Brasil? Estrela Polar. Cruzeiro do Sul. É. You have Southern Cross. Cross. A star? Yeah. Like You 5 can see. stars. Yeah. So in Brazil, Southern Cross. Cruzeiro do Sul. So that non-violence. So come back to non-violence. And this non-violence, it doesn't matter. Any religion, it appears with a different form. Like Dalai Lama normally talk about, like Muslims, because the world created by God, and we love the God's creation, and also Christian, and also Buddhists, that everybody have this feeling, want to be happy, don't want to suffer, that we all equal, so we should be kind, care for everybody. Então, o último princípio é o da ética universal, né? E tudo isso volta sempre para um princípio, que é como se fosse o nosso Cruzeiro do Sul, né? Que sempre a gente retoma esse tema, que é da não violência, né? E qualquer religião, como o Dalai Lama fala, qualquer religião fala sobre isso, de formas diferentes, talvez, de formas diferentes, né? Mas todos falam sobre a não violência. Então, por exemplo, os muçulmanos, eles acreditam que o mundo foi criado por um Deus, por um Criador. Eles amam as criaturas e o Criador. E nós também, budistas, a gente entende que todos buscam ser felizes, buscam sofrer, e que nós estamos iguais nisso, né? Então, isso também nos ajuda a ter bondade amorosa e compaixão por todos os seres. So, non-violence, in the Buddhism, Buddha discussed this non-violence, all the different teachings. So what we call in Buddhism, we have so many different lineage. So we have foundational yana, the great yana, Vajrayana, so many different lineage. And what we call Buddha taught 84,000 different teachings. But everything is based on non-violence. E no caso do budismo, no budismo, a não violência, ela é ensinada em muitos diferentes ensinamentos. Então, em todas as linhagens, assim, desde do Yana fundamental, do Mahayana, do Vajrayana, se diz que o Buda deu 84.000 ensinamentos diferentes. Todos eles falam sobre não violência. Okay, so all this universal responsibility
is based on the practice of loving kindness, compassion. So maybe should we practice loving kindness, compassion together? Então, o tema da responsabilidade universal se baseia em bondade amorosa e compaixão. Então, talvez a gente possa fazer uma prática de compaixão juntos agora. Sim? So please, everybody, Então, por favor, keep your spine loosely straight mantenham as costas eretas e soltas. and feel your body Sinta o corpo and feel the gravity in your body. e sinta a gravidade no seu corpo. Relax muscles in the body. Relaxe os músculos do corpo. Feel the grounding sensation of your body on the cushion. E sinta o peso do seu corpo na almofada, no chão. Now, to understand that you are looking for happiness, don't want to suffer, 24 hours. Agora compreenda que você busca a felicidade, busca se livrar do sofrimento 24 horas por dia. Why you come here looking for happiness? Por que você veio para cá? Você busca a felicidade. I'm not sure how much happiness you can get from here, but you're already here, too late. Não sei quanta felicidade você vai encontrar aqui, mas agora é tarde demais. While you're here, every movement of your body is looking for happiness. Enquanto você está aqui, cada movimento do seu corpo se dá pela busca da felicidade. Every eyes blink. Cada piscar de olhos, Every thought and emotion. cada pensamento e emoção. Why you think of Vijwada? Por que você come feijoada? Looking for happiness. Você busca a felicidade. I don't know how much happiness you can get from Vijwada, but at least you are looking. Não sei quanta felicidade você consegue comendo feijoada, mas pelo menos você está buscando. So now wish that may I have happiness and the causes of happiness. E agora deseje que eu possa ter a felicidade e as causas da felicidade. Now expand this love and compassion here in this room. E agora expanda essa bondade amorosa e compaixão aqui para esta sala. Everybody here looking for happiness, don't want to suffer. So wish, may all of us have happiness and the causes of happiness. Todos aqui nesta sala buscam ser felizes e se livrar do sofrimento. Então, deseje que todos nós aqui possamos ter a felicidade e as causas da felicidade. And not only here, everybody, all the people in Brazil and beyond, all the beings on earth, everybody looking for happiness, they don't want to suffer. May all beings have happiness and the causes of happiness. E não só aqui, mas todas as pessoas no Brasil e além das fronteiras do Brasil. Todos os seres sobre a Terra desejam ser felizes e não querem sofrer.
Então, deseje que todos possam ter felicidade e as causas da felicidade. Wish that may all beings free from suffering and the causes of suffering. Deseje que todos os seres possam se livrar do sofrimento e das causas do sofrimento. Now, rest your mind with the feeling of love and compassion. Agora deixe sua mente repousar no sentimento de bondade amorosa e compaixão. Okay. How was it? Como foi? So, I think I will stop my speech here, and again, thank you for all of you coming, and thank you very much for Tibet House and all the monks and the lamas, all of you. Thank you. Então, Rinpoche agradece a todos, agradece a Tibet House, os monges, e ele vai encerrar agora aqui. So, thank you, Rinpoche. Now we have some souvenir of His Holiness. So we are going to present this souvenir. Então, agora ele tem uns presentes do Dalai Lama aqui, ele vai entregar esses souvenirs. So first, I'm going to request Yaping to come here. Então, primeiro chama Yaping. So they have. Lindo. So I'll request Professor Leah to come and. Professora Lia, por favor. Dennis, Sevi Dennis for helping us this tour successful last year, also this year A also. Denise. So, and also Jenny Pile, because she was translating all the Geshe Pende class.
That is so. Now we have a dedication prayer, then we have a thank you speech by our president. Eu vou falar daqui mesmo. Boa noite a todos e todas. Geshes Rinpoche. Em nome da Tibet House, na posição de presidente da casa, eu gostaria de imensamente agradecer a presença de todos vocês, agradecer a professora Lia. Sem o esforço dela, o sonho dela, esse lugar não existiria. Então é uma honra, sempre. Agradecer ao Tergar por toda a ajuda, ao SEB em geral, de vários locais, por todo o apoio e ajuda que tem dado. Enfim, a Tibet House é um lugar de encontros, é um lugar onde que a nossa proposta é oferecer a todos a possibilidade de encontros, como o Rinpoche, com outros professores que têm estado aqui conosco, em promover a cultura tibetana como um todo e o budismo tibetano em particular. Então, essa é a razão por a qual essa casa existe e nós tentamos, da melhor maneira, promover isso. E sempre temos a colaboração de inúmeras pessoas, e não posso esquecer do Hospital Sírio-Libanês, o Plínio está aqui, que também hospedou um evento do Rinpoche pela segunda vez, ou terceira, né? Terceira vez. Enfim, são encontros, são pontes, são diálogos que começam e, no fim, cabe a cada um de nós darmos continuidade a esses diálogos. Dada a impermanência, muitos de nós não vamos estar aqui, mas muitos outros estarão e poderão continuar essa responsabilidade de promover esse diálogo de cultura de paz. Paz, gente. O mundo está, como disse a professora, gritando por paz. Estamos realmente num momento muito difícil. Então, fica o convite de contemplar os 5 pontos que o Rinpoche transmitiu a nós. Fica o convite de que todos os dias vocês acordem de manhã. Uau, eu não morri. Uau, eu não tive um AVC. Uau, tenho casa para morar, roupa para vestir, comida para comer, tenho inteligência, tenho cognição. Qual o propósito? Estabeleça o propósito e mantenha-o minimamente dizendo: se eu não puder fazer o bem, que eu não faça mal, que eu dome a minha mente. Então, se todos nós fizermos isso todos os dias, certamente daqui a uns anos o mundo será um mundo de paz. Esse é o nosso sonho e que compartilhamos com vocês. Muito obrigado. Rinpoche, muito obrigado. Limon,
lo ru je song ge zha ye yo ta ti me du ye zha ye jia ye gu so de zha ye